Pra ter essa clareza, pra você poder fazer o que é certo, porque senão não adianta, senão você tentar fazer o que o pessoal fala de Instagram que só ganha, 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 isso não existe, né. Então o controle emocional, que é o principal, eu acho que você tem que gerenciar suas emoções da melhor maneira possível, e isso aqui não é da noite para o dia, porque o ser humano não foi ele não aprendeu a perder, né, ninguém gosta de perder, né, todo mundo quer ganhar, né. Então quando ativa uma perda, na hora que você está operando, ativa uma parte do seu cérebro, aquela parte racional, aquela parte de fugir ou lutar, que o ser humano vem, uma parte primitiva, né. E isso aí arrebenta com você, que você fica cego, você não enxerga mais o que você tá fazendo, você aí começa a fazer besteira, né. Então, o principal é o controle emocional, só que isso aí é com o tempo, gente. Isso aí tem gente por isso que tem gente que se dá bem com poucos anos, poucos meses e outras levam muito mais tempo, né. Aí já é o controle emocional, porque estratégia até um macaco aprende. Você ensinar a clicar, comprar, vender, até macaco aprende a clicar e operar, né. Então o problema que eu vejo maior aí é o controle emocional. Vamos aprender um pouquinho sobre a tendência do mercado? Espera aí, mas antes eu vou falar uma coisinha para vocês, o básico mesmo para quem não sabe o que é mercado, o que é para começar exatamente como operar, né. A gente precisa entender que o Ibovespa é o índice da bolsa brasileira. Quando você vê lá no Jornal Nacional: "Ah, o Ibovespa subiu não sei quantos mil pontos", o que que ele é? Ele é o índice, ele é formado por muitas ações. As ações mais negociadas do mercado, como Petrobras, Vale, Itaú, e cada uma tem um peso no índice. Uma pesa X, outra pesa Y, então cada uma tem um peso. E essas são as maiores, os bancos, sabe? Então, quando essas empresas sobem, o índice Bovespa sobe. Quando elas derrubam, o pessoal sai vendendo muito, derruba o índice, então ela cai. Então é assim, é igual um preço de supermercado quando você vai no mercado, né? Tem muita oferta, demanda, né? Se tem muita procura, o preço sobe. É a mesma coisa no mercado. Mas tem um detalhe importante. Nós não operamos o índice Bovespa. Nós operamos o índice futuro. Que o futuro é um contrato negociado no mercado do futuro. Esse contrato vence cada 2 meses. É por isso que o nome chama WinQ. Ele tem uma letra. Tem o WinQ 26, o WinV e vai mudando essa letra de acordo com o vencimento, que representa cada mês. E apesar do nome mudar, continua acompanhando o comportamento do Ibovespa. Ele pode mudar a letra, mas ele vai acompanhando o comportamento. Porque a diferença do índice futuro para o Ibovespa é que ele é acrescido de juros. Ele tem sempre precificado juros lá na frente. Isso aí, gente, é mais para vocês terem uma noção. Não precisa levar tudo ao pé da letra. É mais para você saber como funciona o mercado, tá? Ah, e no mercado é interessante, né? Você pode entrar vendendo numa operação. Você não precisa entrar só comprando. Eu lembro quando eu comecei, tinha um cara que me perguntou, não vou falar o nome dele porque ele pode ver a live. Ele falou que só comprava o mercado. Ele ia comprar eu operando dólar. Ele falou: "Ah, tô comprado, tô comprado." Eu falei: "Mas você não vende?" "Não, mas dá pra vender?" "Mas como você vender uma coisa que você não tem?" Dá, exatamente dá. Ações você consegue entrar vendido nela, depois você compra mais baixo. Por exemplo, você entrou vendido num preço de R$ 50 uma ação, e quando ela chegar a 40, você compra. Então você vai ganhar esse lucro da venda para compra. Ou vice-versa. Vou entrar comprando a 40 e quando chegar a 50 você vende. Aí você tem esse lucro, entendeu? É bem por aí. Vamos continuar aqui a tendência do mercado. Primeira coisa, você tem que identificar a tendência do mercado. Se ele está de alta, de baixa. Primeira coisa. Como que é a tendência do mercado que a gente identifica? Ó, aqui tem a tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, tá vendo? Então você traça. Isso aqui é uma linha que traçaram para você ver que o preço está subindo. Ele começou aqui, rompeu, caiu, rompeu o topo e foi subindo. Isso aqui é uma tendência de alta. O ideal é operar sempre a favor da tendência, sempre. Por quê? Você ficar tentando vender aqui, ó, que chegou aqui em cima nessa resistência, depois eu vou falar sobre resistência. Você pode tomar uma pancada porque está contra o movimento. É muito mais difícil. Eu operava no começo contra a tendência. Nossa senhora, é sofrimento, gente. É sofrimento. Muito mais difícil para você acertar do que você operar a favor. Hoje operar a favor. Não tem, você não perde? Claro que perde, mas a probabilidade, a gente trabalha sempre no mercado com probabilidades. Então a probabilidade de você ganhar é muito maior operando na tendência do que contra ela, né? E tem o mercado lateral, ó que legal.
O mercado lateral ele fica aqui, ó. Esse é o pior mercado, pelo menos para o meu operacional, né? Como eu falei, tem diversos operacionais. Tem pessoas que gostam de operar no mercado lateral. O que, que ele faz? O mercado bateu no topo, ele vende. Chegou no fundo, ele compra. Ou vice-versa. Bateu no fundo aqui, ele entra comprando. Subiu no topo, ele vende, entendeu? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Como que tá? Vamos ver aí. Manda aí, gente, por favor, só para dar um feedback aqui. É, tem um atraso até vocês escreverem aí. Eu vou tocando, porque tá tendo um atraso até o pessoal escrever. Vamos lá. Beleza, valeu, bode. Bom, gente, a aula 4 aqui, eu não vou eu não vou me apegar a todos os slides, a todas essas figuras aqui, porque é muita coisa, né? Isso daqui, esse material, quem que tiver interessado, eu consigo enviar por e-mail. Beleza? Aí eu envio por e-mail para vocês. Aí você consegue estudar melhor, né? Então tem essa parte aqui, ó. Trader não é sorte. É escolha. Conheça os desafios e veja se esse estilo de vida combina com você. Por quê? Loteria, gente. Você consegue adivinhar para onde vai o mercado? Ninguém sabe, né? A gente faz o estudo, estuda o padrão técnico dos candles, como ele funciona. Eu vou chegar nos candles daqui a pouco para vocês entenderem o que, que é. Não é dinheiro fácil, exige esforço, mas muito esforço. E outra, tem que sobrefazer simples e bem feito, né? Não é chegar de qualquer jeito e sair operando. Tem gente que. Eu tô na sala com o Jeff da Canário, tem gente que chega cedo lá, nem lava o rosto. Já quer a call. O que, que é call? Já quer, vai comprar, vai vender? O que, que eu vou fazer? Tem gente que nem estuda, nem sabe o que, que vai fazer no dia. O que, que a gente faz? Geralmente o trader levanta cedo, faz um exercício para poder despertar a mente, né? E aí a gente faz uma leitura do macro. O que, que é um macro? A gente vai fazer uma leitura de como tá o global nos Estados Unidos, no Japão, como que tá o mercado por lá. E tem uma ferramenta legal da Canário que chama Sofia. Ela é uma inteligência artificial que você coloca assim, bom dia, Sofia, me passa o panorama do mercado hoje. Ele vai falar tudo para você, como que tá o mercado, como que tá, se tá subindo, se tá caindo, se tem notícias, assim, tem, nossa, é muita informação. Então é muito legal isso aí para quem não tem, não sabe, né? Tem essas ferramentas que ajudam a gente diariamente. Ah, chegou uma parte bacana aqui, ó, do candle. O que que é candle? É isso aqui, ó. Tem o candle de alta e o candle vermelho de baixa. Eu vou pôr o Profit aqui. O que, que é o Profit? Profit é o programa que a gente usa para operar. E por ele aqui eu consigo mostrar para vocês, quer ver? Deixa eu pôr o Profit aqui. Profit. Aí ele que legal, ó. O candle são esses vermelhinhos aqui. Cada candle desse de 5 minutos, você programa aqui 5, 10, 15 minutos. Então, para formar um candle, nesse caso é um candle de 5 minutos. Ele forma nos 5 minutos, tá? Você pode programar para 15, 20 diário, tem vários tempos operacionais. Então você programa ele aqui, ele vai aparecendo e vai construindo o preço. Essa telinha aqui, ó, isso aqui é o preço, esse branquinho aqui onde tá andando, entendeu? Deixa eu colocar o profit aqui para mim, para mostrar. Ó, 175.825 é o preço que fechou o mercado hoje. 175 mil pontos. Então ele abriu aqui, ó, na abertura, nesse zero aqui foi a abertura dele hoje, ele abriu os 178 mil e fechou a 175. Então ele caiu 3 mil pontos hoje, caiu bastante o índice hoje. Tá vermelhinho, tá vendo? Mas esse vermelhinho aqui é o indicador nosso que a gente usa, porque a tela original do Profit é essa, ó. Os candles de alta, ó, ficam verdinhos, ó, 5 minutos, tá vendo? Que bacana, 5 minutos. Se você colocar no 15 minutos, ó, como muda. Demorou 15 minutos para formar um candle de alta, olha. Então
Vamos voltar lá para mostrar, para entender. Ó o candle de alta, é a abertura do preço, o preço abre aqui, fecha aqui. Ele faz uma máxima e volta. O candle de baixa é diferente. Ele faz a abertura, ele vem até aqui embaixo nesse preço, volta e faz o fechamento. Aí o fechamento depende do tempo que você tá, né? De 5, de 10, de 15, né? Ah lá, aqui fala, tem 1 minuto, tem 5, 15, você escolhe o tempo que você quer operar. No day trade, a gente usa geralmente 5 minutos e 2. Tem gente que gosta de usar o 15, mas eu prefiro usar o 5 e 2 minutos, tá? Aí ele mostra aqui a anatomia do candle, como que é o candle, o fechamento, o preço final. Ó que legal o tourinho aqui, ó. Fechou acima da abertura, os compradores dominaram o período. Ah, o preço fechou abaixo da abertura, então os vendedores dominaram hoje esse mercado. Tem toda a anatomia do candle aqui, gente. O corpo real, ó, quanto maior a força dos compradores no candle de alta ou dos vendedores no candle de baixa, os pavios mostram regiões onde houve rejeição do preço. Então, se o preço está caindo aqui, ó, ele bateu aqui e subiu e fechou aqui um paviozão grande, então, opa, houve defesa aqui. Então, você vai ficar esperto na hora de vender para cá. Por quê? Porque essa região aqui está segurando. Então, é tudo coisa que você vai aprender no dia a dia, né? E o candle conta uma história pra gente. Ah, mas você opera candle? Eu não opero candle, eu opero fluxo, né? Que você faz o. Você vê a leitura dos players que estão comprando. Eu opero dessa forma, mas o gráfico eu não ignoro. Por quê? Porque é uma história que ele está contando pra gente. O mercado conta uma história com os candles, ele deixa um rastro, né? Olha que legal esse daqui, ó, esse exemplo de gráfico. Agora tá começando a ficar esquentando, hein? Olha os 130 mil aqui, virou uma resistência. O preço chegou até lá, bateu, caiu, não conseguiu passar. Aí os compradores jogaram até aqui, aí que chegou os vendedores falaram, não, daqui não vai passar. Bateu, venderam e derrubaram o mercado. Aí bateu de novo, então essa resistência é muito forte. E o preço bateu uma, duas, três vezes. É uma resistência forte. E o suporte é a mesma coisa. Ah lá, aqui eu falando, ó, tende a segurar a alta do preço. A resistência, com força vendedora, é mais forte quando ela é mais vezes tocadas. Quanto mais tocar a resistência e não ultrapassar, essa resistência ela tá mostrando que ela é muito forte, muito forte. O que mais? Vamos ver aqui uma coisa. Tem os falsos rompimentos. O que acontece com falso rompimento? O preço vem, rompe e depois fecha acima. Então o que ele faz? As pessoas que estão comprando geralmente deixam todos os stops aqui. O que é stop? Stop é uma venda. Então quando o preço vem, rompe, pega esse monte de stop, a gente chama de squeeze isso aqui, short squeeze, aqui que ele sai caindo, o preço vai caindo, 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 caindo. Aí depois o candle fecha acima desse suporte aqui. Então o que ele houve? Uma defesa nessa região. Então, aqui é um rompimento falso que ele está falando. Aí você tem que fazer atenção nesse local. Você não vai vender aí de jeito nenhum, porque tá perigoso. Deixa eu passar aqui. A definição dos pivôs. Bom, vamos entrar em pivô agora, né? Já deu para entender aqui como que tá funcionando o suporte e resistências, né? Agora podemos falar do pivô, gente. O pivô é exatamente o que eu opero. O que é pivô? Pivô de alta, pivô de baixa. O mercado está subindo, ele retraiu aqui, fez um topo menor que esse, perdeu o fundo e caiu. Então aqui tá falando exatamente o que é o pivô. Se o preço subir e rompeu esse preço aqui, os 129 mil, ele faz um pivô de alta. Se o preço trabalhar e romper os 125 mil aqui, ele faz um pivô de baixa. Aqui tem todos os cálculos de como é feito o pivô, mas isso aqui não é tão importante. O importante é você entender que quando o pivô é o preço rompendo uma máxima e fazendo aquele. O mercado anda em ondas, né? Sobe, corrige, sobe, igual aquelas tendências que nós vimos lá atrás. Então, o pivô é um rompimento do topo anterior. Os pivôs não dizem a direção, mas mostram onde o preço pode reagir.
Então, gente, pivô, eu adoro operar pivô, porque você pode colocar o seu stop, né, que é o seu prejuízo, atrás do candle anterior. Por exemplo, um pivô de alta aqui, eu colocaria meu stop abaixo desse vermelhinho aqui, porque se ele romper falsamente e voltar, eu já determino o meu prejuízo aqui, né? Eu não preciso deixar um stop grande lá embaixo, você não sabe onde vai perder, onde vai stopar. Então o pivô te dá uma métrica, te dá um senso, um local para você sair se der errado aquela operação, né? É muito legal o pivô. Tem gente que não opera assim, tem 1 milhão de operacionais, né? Na aula 9 fala da tendência, que é o seu melhor aliado, né? A estrutura do topo e fundo, observe os topos e os fundos estão subindo ou descendo. As médias móveis, as tão sonhadas médias móveis. Todo tempo gráfico tem média móvel. Você pode pôr no 5, no 15, no 20, no 30, tem média móvel amparando o preço. A gente usa algumas principais. Eu uso a de 9, 21, de 200. Então, cada um, gente, tem um operacional, porque o preço tende a se afastar da média e voltar e tocar a média. O que, que ele faz? Então, a média móvel, ela é tipo uma tabela FIP. Tem a tabela FIP do seu carro, que está muito caro? Então, quando chega lá naquele preço da tabela FIP, opa, tá um preço bom, porque é um preço onde é mais as pessoas negociaram mais, ali é uma média, né? É igual uma tabela FIP mesmo. Então o preço bateu na média, tá na hora de ser um preço bom, um preço de comprar. Aí tem as médias mais rápidas, as mais lentas, aí tem várias questões de configurações, né? E uma coisa legal de um pivô, um rompimento, você nas tendências fortes tem que olhar o volume. O que é o volume? É quando os players metem lote na compra ou na venda. Tem uma barra de volume, deixa eu ver se aparece aqui para eu mostrar uma barra de volume para vocês. Acho que é mais para baixo. Aqui, o volume. Aqui o volume, que legal. O movimento tá forte aqui subindo, ó. O mercado tá subindo com volume crescente, ó. Então tá saudável essa compra. E o volume fraco, o que acontece? O mercado começa a cair, ó. Aí você olha o volume, as barras de volume aqui estão decrescentes. E acontece a divergência também. O mercado está subindo e o volume está caindo, ó. Então tem um risco gigante de reversão nesse topo aqui. E no fundo a mesma coisa. Ó, o volume aqui ó, subindo e o mercado caindo. Então ele pode chegar um momento aqui e bater nesse fundo aqui e subir, ter a reversão. Nós utilizamos também algumas ferramentas como IFR, né, que é força relativa, índice de força relativa. Então tem várias ferramentas, né, que dá para você usar para você saber para onde vai o mercado, mas certeza, certeza. Você sabe o que vai acontecer com o mercado, com o preço? Não, ninguém sabe. Pode entrar um maluco, sair tomando tudo. Tomando é comprando, né? Ou vendendo, que é batendo, né? Que a gente usa expressões, né? Então tem várias formas de você saber, mas o gráfico vai te mostrando, ele vai conversando com você o tempo todo. Então você tem que ser o quê? Um decifrador de gráfico. Não só do gráfico, mas também do macro, né? O que é o macro? A gente vê o dólar, como que tá. Às vezes ele tem uma correlação com o índice, não é sempre, mas tem. A gente vê a taxa de juros. Ah, o juros está caindo bastante. Pô, tendência no mercado subir. Às vezes tem descorrelação, né? Tem um player maluco vendendo mesmo com juros. Ele não quer saber se o juros está caindo, está subindo. Ele quer vender. Aí, meu amigo, aí o stop te salva. Aí não tem o que fazer. Aí só estopando. Bom, gente, o que é o price action então? Vou falar do price action, que é a leitura pura do comportamento do preço do gráfico. Ele é entender o que está acontecendo agora, sem depender de indicadores. E no price action mostra muita coisa pra gente. Pra quem opera price action, né? Tem o topo duplo, é bom entender isso, viu? Eu não opero totalmente price action, como gosto de operar o fluxo. Mas o conhecimento nunca é demais. Por exemplo, tem um topo duplo aqui. Você já está esperto que vai ter uma reversão de preço. Um fundo duplo, ó. É um W, ó, que legal. Ele fez um M aqui, fez um W aqui. Um triângulo ascendente. Tem várias figuras, gente. Isso aqui são poucas que tá aqui na apresentação, porque é impossível colocar tantas, né? São muitas, tá? Então você fica de olho nessas figuras.
O Price Action ele vai mostrar a intenção dos players, ele mostra a luta entre os compradores e os vendedores, mostra a fraqueza do mercado, se é força, se está fraco, se está lateral. Então, o Price Action te ajuda muito na hora de operar. Olha a bandeira de alta, esse aqui eu gosto de usar. Ele faz um mastro aqui, faz uma bandeira, e você, para você ter uma noção de qual que é o seu alvo nessa operação, um rompimento dessa bandeira, você pega esse mastro, coloca aqui, ó, e projeta ele. Você tem que, pra você saber alvo, porque você não sabe onde vai bater. Ah, eu vou comprar e vou sair aonde. Então tem várias ferramentas. Tem o Fibonacci, que faz uma projeção de Fibo. Isso aí é uma aula mais avançada, né? Isso aqui hoje é o básico do básico. Aí temos também o poder da confluência, né? Um exemplo prático da confluência, a tendência de alta no gráfico, ó, que bacana. O preço está subindo, ó. Ele veio num suporte aqui, fez uma rejeição aqui e foi embora, ó. Que legal. Isso aqui é tipo um rompimento falso, né? Vamos supor que ele fez um pivô falso aqui e dá aquelas violinadas, né? No pessoal, né? Ele estopa todo mundo e vai embora, continua a tendência dele. Só que ele vem perder o fundinho aqui, ó. Interessante, né? E o volume, ó, acima da média nesse candle aqui. Então, a confluência, se operar com confluência, é muito melhor. O que é confluência? Você reunir vários indicativos que ele está dando para você. É um indicador, é uma região, você junta várias confluências, que quanto mais confluência tiver, mais a probabilidade de sucesso no seu trade. Muito mais. A confluência não é certeza, mas aumenta muito as suas chances. Mais fatores alinhados é igual a mais segurança, né? Então, operar com confluência, gente, é muito melhor do que no achismo, porque achismo ninguém ganha dinheiro no achismo, né? Você vai na Mandiná, que existia antigamente, ela faz uma previsão, isso não existe. No mercado não existe. Quando você entra, até que você fica pensando, né? Nossa, fica rezando, você entra numa operação, tá errado, mas você fica rezando. Será que vai subir? Será que vai cair? Nossa, eu já fiz muito isso. Mas o que vale mesmo é você seguir o seu gerenciamento de risco. Se der errado, põe lá, posso perder R$ 200 no dia, bateu 200, sai. Não insista, porque insistir fica caro. Aí você pode usar a estratégia que tiver. Tem estratégia que tem 70% a 80% de acerto. A que nós usamos aqui tem mais de 70% de acerto. Mas se você não usar o seu gerenciamento de risco para aqueles dias que está lateral o mercado, não existe estratégia na face da terra que te salve. Aí o que vai te salvar é o stop loss. Não existe. Bom, gente, aqui como analisar o gráfico, se é tendência, topo, fundo, o mapa do dia, o cenário global. Como que está o cenário global hoje? Ah, o EWZ, que é o índice do Brasil lá fora, nos Estados Unidos, quando você acorda cedo, ele já mostra como que está sendo lá a negociação. Então você já tem mais ou menos como vai ser o dia, se está caindo, se está subindo. E aí tem o contexto aqui, ó, de alta, topos e fundos descendentes, que nós já vimos, né? Essa tendência aqui, ele formou um canal de alta. Isso aqui no Price Action o pessoal chama de LTA, né? Linha tendência de alta, né? E de baixa LTB, linha de tendência de baixa. Então, como você usa o contexto? Você define o viés do dia, se é comprador ou vendedor, marque os níveis importantes, suporte e resistência. Você planeja suas entradas nas zonas de interesse. Não vai. O candlezinho ficou verde, compra. Aí é doideira, né, gente? Você tem que ter um plano, né? Ó, a tendência principal, onde estão os topos e fundos, foi exatamente o que eu falei. Onde estão os suportes e resistências, volume, confirma movimentos, tem volume comprador, ó. Olha esses volumes aqui como estão subindo, ó. Aqui tá um volume até que nem, não tão grande, mas ele tá sempre aumentando, ó. Então isso vai mostrando para você o que está acontecendo com o preço. E, gente, foi rápido demais. Nossa, que horas são? 8h13. Eu queria fazer uma aula bem rapidinha para não ficar cansativo, né? O material eu posso disponibilizar quem me pedir. Eu vou deixar essa aula. Eu quero colocar essa aula depois no site. Muitas pessoas chegando novas no site. Eu quero deixar esse conteúdo gravado lá. Eu acho que vai agregar muita gente que quer começar. O mercado é para todo mundo, mas às vezes você não se encaixa. Às vezes o mercado não é para você, né?
O mercado é para todo mundo, mas às vezes para você não é. Por quê? Porque tem gente que não tem apetite a risco, né? Tem gente que começa a ter tremedeira na frente do gráfico, tem gente que opera um dinheiro que não pode perder, um aluguel, uma conta de luz. Aí é loucura, né, gente? Então você tem que colocar só aquilo que você aceita perder. Ah, mas não aceito perder R$ 1. Então vai fazer outra coisa. Vai ser CLT, vai fazer outra coisa. Porque você tem que ter apetite a risco isso aqui. Isso aqui não é para aqueles que querem achar que vai ganhar. Você quer ter um baita lucro, mas não tá afim de ter arriscar para ter um prejuízo, vai ter um prejuízo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Primeira coisa, o corpo fala com a gente, a mão tá suando, o coração tá disparado. Sai fora, nem entra. Ah, tô com medo, então nem entra. Mas com o tempo eu garanto para você que isso vai passando, vai melhorando muito. E aqui, ó, já coloquei que concluiu o curso, gente, mas eu tenho um próximo, um breve curso que eu tô montando que vai ser muito mais a fundo. Aí são para as pessoas que operam de verdade, que tá querendo aprofundar fluxo. Mas isso aqui vai ser mais para frente, depois que, dependendo da demanda que tiver. Eu deixei uma coisa bacana aqui, ó. Disciplina, foco e consistência são o que separam quem sonha de quem realiza. Não adianta você ir na emoção, conforme nós falamos aqui. Você tem que ter a disciplina. É um pouquinho por dia, um tijolinho por dia que você vai angariando aqui. E nada se constrói da noite pro dia, né? As pessoas querem ver os traders de sucesso no YouTube. Tem uma galera boa que opera bem, né? E quer já sair fazendo isso. E não é, gente. É um tijolinho por dia. Você sabe o quanto ele não passou para chegar até lá? Inclusive, um cara uma vez falou numa live, falou assim, pô, meu, você ganhou 10, 20 mil, não lembro o valor, mas tipo, foi muito, tipo, R$ 30.000 em 5 minutos. O cara, ele olhou, esse trader olhou pra ele e falou, não ganhei em 30 minutos, ganhei em 8 anos isso. 30 minutos foi agora, mas e pra chegar nesse nível? E dá pra chegar, né? Dá pra chegar até mais. Mas é tudo com o tempo, o cara, a conta do cara não é mais aquela pequena de 1.000, R$ 2.000, o cara já tem milhões na conta operando e fazendo um resultado bacana, um- uma LTA no gráfico dele, como fala, uma tendência de alta aqui, ó. O ganho do cara fica igual esse gráfico aqui, ó. Ele ganha, depois ele perde um pouquinho, depois ele ganha mais, devolve menos. Aqui a linha de evolução de um trader de sucesso é exatamente assim. Exatamente. Às vezes tem uns down que fala, né, umas quedas maiores. Ah, veio até aqui, mas depois voltou a subir de novo. Mas se você pega no olha no longo prazo, como tá? Sempre ali, ó, subindo. Que é isso que a gente busca, né? Eu tô há 6 anos e graças a Deus agora meu gráfico tá bem assim, bacaninha, subindo. Mas antes era uma montanha russa. Subia, depois no outro dia caía tudo, depois no outro dia subia mais um pouco, depois ficava vermelho. Eu falei, nossa, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. É pelo amor de Deus. Mas até chegar nesse nível demora, né? A gente vai tendo que ter muita resiliência, muita paciência para chegar num nível de ter uma consistência, né? Que é o que todo mundo busca. Ter uma consistência e não é só no mercado. Consistência, o mercado te ensina muito a ter consistência para a vida, na verdade. O mercado só é um reflexo, ele potencializa tudo aquilo que você é. Se você é uma pessoa ansiosa, meu Deus, você vai ficar 10 vezes mais ansiosa na frente do gráfico. Se é uma pessoa gananciosa, você vai ficar 10 vezes mais ganancioso na frente do gráfico. Medrosa, idem. Então o gráfico, o mercado financeiro, ele vai expor aquilo que está dentro de você lá no fundo. Então você tem que trabalhar isso diariamente para você melhorar. E, consequentemente, você melhorando na frente do mercado e tendo resultados, na vida você vai melhorar também, porque você vai trabalhar a sua paciência, a arrogância, as pessoas que não aceitam perder. Nossa, não acredito que eu errei esse trade. Não, o mercado foi contra mim, vai e entra de novo querendo se vingar. Você acha que você vai ser maior que o mercado, gente? Você é uma poeira. Mesma coisa na vida, você querendo ser melhor que o outro na vida, o cara dá uma fechada no trânsito em você, você vai pra cima, esse cara me fechou, o que ele tá pensando que ele é? É a mesma coisa. Então a pessoa mostra quem ela é na frente do gráfico. Por isso que pessoas mais humildes são pessoas que se dão bem melhor no mercado, pessoas mais tranquilas, tem e que é muito muito nervoso. Eu também não tenho muito, o pavio é mais curto, tenho mais ansioso. Você sofre mais para controlar isso, porque aprender a operar, a pessoa aprende uma semana a operar. Claro,
Para ter mais consistência, para ter mais visão de gráfico. Você bate o olho no gráfico, você sabe mais ou menos se ele vai cair, se ele vai descer, se está em tendência de alta, de baixa. Isso aí é com o tempo, né? Você vai aprendendo. Mas o mais difícil não é operar, o mais difícil é controlar as suas emoções. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Eu acho que para começar a primeira live, apesar de alguns erros que deu aqui, deu alguns probleminhas aqui, mas já aprendi o que tem que fazer. A gente vai corrigindo sempre. E vou finalizar, deixa eu ver aqui no... Temos poucas pessoas, então acredito que não dê para sortear o que eu estava querendo sortear, que é passar uma manhã comigo operando. As pessoas que estão aqui, pelo que eu conheço, nem operam, né? Tá começando ou tá interessado em como funciona o mercado, mas não tem ainda noção. Mas quem sabe na próxima a gente faz uma coisa bacana para quem estiver mais no avançado, né? Beleza? Então, gente, vou encerrando por aqui então. Qualquer dúvida, sugestões, manda no YouTube ou no Instagram, Wagner Ortiz Trader, tá? Obrigado, foi um prazer estar com vocês essa noite. Um abraço, viu? E até mais.